Sempre eu peço que voltem a ouvir a palavra da manhã, guardar isto, prudência. Eu acredito que o Senhor nunca enviou uma palavra, não existe nada, não existe uma coincidência no reino de Deus. Existem necessidades que Deus trabalha, porque Ele sabe, Ele está vendo qual é a necessidade da igreja naquele momento. Qual é a nossa necessidade? E Ele vem e nos dá uma mensagem que abrange tudo, porque nós, às vezes, não estamos sendo imprudentes numa área, mas estamos sendo imprudentes em outra. E seja qual for a área em que você percebe que há imprudência, que você não está sendo prudente, que você está negligenciando, corrija. Porque primeiro Deus sempre manda a palavra. Depois, quando é ignorada, as circunstâncias são mudadas. Então a gente sabe que o amor de Deus é imenso, e Ele envia a mensagem exatamente para isso. Olha, corrija isso, que você vai evitar desgastes. Deus é nosso amigo, nosso Pai, e Ele vem, Ele diz, muda isso, acerta isso. Você está sendo imprudente nesta área. É melhor você corrigir do que depois ter que ter um problema e ter que ficar aí correndo atrás sem saber o que vai fazer. Né? Principalmente quando a gente sabe que, quando lá dentro você sabe que negligenciou, que você podia naquele momento ter dado atenção, aquilo pesa ainda mais. Agora, vamos para Marcos 6, para o nosso encerramento. Diz assim, não é este, Marcos 6,3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Em Lucas 2:40, 52 diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você viu que eles disseram, não é este o carpinteiro? Na tradição judaica, o filho mais velho assume a posição de pai. Então, quando José morreu, Jesus, que era o filho mais velho, assumiu a posição de líder, de pai daquela família. E ele assumiu os negócios do pai, porque o pai era carpinteiro. Na verdade, a gente fala o pai, porque ele o criou, mas nós já sabemos muito bem que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E ele assumiu a carpintaria, e quando eles começaram a ouvir Jesus falar, eles disseram, mas isso, olha, não é este o carpinteiro? Meu ponto é, você vê Jesus aparecendo como bebê, depois ele aparece novamente com 12 anos. E os pais iam todo ano, na Páscoa, para oferecer sacrifício ao Senhor, e naquela Páscoa, ele com 12 anos, eles não perceberam que ele tinha sumido. Na verdade, ele tinha ido para o templo,
e eles ficaram procurando ele 3 dias. E quando encontraram, ele estava no templo, questionando, e assim, havia uma sabedoria, uma visão tão grande, que aqueles mestres da lei estavam assim, em choque com ele, porque que menino é esse? Depois ele desaparece, na verdade ele voltou para Nazaré, e ali ele foi para o seu treinamento, a etapa da carpintaria. E depois ele aparece aos 30 anos novamente. Nós vemos que o propósito do Senhor, desde quando ele apareceu com 12 anos, era esse. Havia aqui, ele ia crescendo em sabedoria e graça, sabedoria e estatura, graça diante de Deus. Ele tinha uma sabedoria que os mestres da lei, com 12 anos, ficaram encantados assim. Que é isso? Que coisa é essa? As respostas que ele dava, os questionamentos que ele fazia perguntas inteligentíssimas, que não eram comuns para um menino de 12 anos. Aí você não vê mais Jesus, só vê aos 30. Porque a Bíblia fala em Hebreus que ele foi ensinado a obedecer, ele passou por um processo. E este não é o carpinteiro, nesse período ele trabalhou como carpinteiro. E a gente sabe que um carpinteiro não é só ir lá tá fazendo os móveis e tal. Ele tem que comprar, ele tem que vender, ele negocia. A Bíblia não dá esses detalhes, mas naturalmente, um marceneiro, um carpinteiro, o que ele faz? Ele compra a madeira, ele vende os móveis, ele negocia, ele paga impostos. Então, nessa trajetória, nesse período de treinamento, o caráter do Senhor foi ficando evidente diante das pessoas. Depois, com 30 anos, que ele aparece e começa a surpreender, como surpreendeu aos 12 anos, com a sua sabedoria. Eles ficavam perplexos, não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs, e ficaram escandalizados por causa dele. Por quê? Por causa da sabedoria dele. Era muita sabedoria. Jesus em todo o tempo cresceu, e essa é a lição que ele deixa para nós. Com 12 anos, ele já era possível perceber o chamado dele, o propósito dele. Ele já sabia quem ele era, ele deu essa resposta para a mãe. Olha, não faça isso mais com a gente e tal. Ele disse, não, eu não teria, eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. Ele tinha 12 anos quando ele respondeu para a mãe. Então ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o propósito da vida dele. E a Bíblia diz que ele era obediente aos pais, ele assumiu como pai daquela família, e ele trabalhou como carpinteiro. Nós vimos que quando ele passou e viu Pedro com os filhos de Zebedeu, e chamou eles para o ministério, eles lançaram a rede instantânea, jogaram a rede na hora. E às vezes a gente mesmo quer acreditar que aquilo aconteceu como que... Mas é provável que Jesus, as pessoas conheciam até então, não o Jesus, o Salvador, mas o carpinteiro. Não é este o carpinteiro? Alguém que negociava, e eu disse outro dia, quer saber quem é uma pessoa, negocie com ela e viaje com ela. As pessoas negociavam com ele. Então, o que o Senhor vem falando conosco continuamente, a nossa vida, em qualquer área, ela precisa ser bem construída.
O nosso caráter é revelado em cada situação. O caráter do Senhor foi revelado como carpinteiro. Ninguém tinha nada para falar dele como carpinteiro. Eu tenho certeza que todas as negociações que Jesus fez como carpinteiro foram cumpridas, porque se Jesus tivesse tido uma falha que seja, aquele povo, aqueles religiosos teriam acusado ele. Nos momentos em que estavam buscando alguma coisa para pegá-lo. O que você pensa que é? Quando você era carpinteiro, você devia, não pagava, você não entregava os móveis, você não cumpria com os prazos, você não tinha caráter, você não cuidou da sua família, você não era obediente aos seus pais. Mas a Bíblia diz que ele era obediente aos pais, que ele aprendeu a obedecer, que ele passou pelo treinamento, está lá em Hebreus. Ele foi ensinado. E ele aceitou porque ele como homem, tinha que deixar isso para nós, para nos ensinar. E como homem, ele tinha que passar. Você sabe quem você é e qual o propósito da sua vida? Para que você foi chamado? Porque quando você não sabe quem é e qual é o propósito da sua vida, qualquer caminho serve. É onde eu vejo as pessoas. Ah, vamos para lá? Ah, vamos fazer isso aqui? Ah, vamos me mudar para lá? Vamos fazer mais isso aqui? Vamos não sei o quê. Qualquer caminho serve. Para mim não serve qualquer caminho. Porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu caminho, qual é o propósito da minha vida. Esses dias agora, foi até a primeira vez que o meu filho Mu insistiu comigo para que eu aceitasse isso. Eu fui chamada novamente para uma entrevista, e aí eu não orei ao Senhor, não senti que era de eu aceitar. E isso já aconteceu outras vezes, e dessa vez, além dessa entrevista, eles queriam que eu tivesse uma coluna no programa deles, que é um programa diário. E eles queriam que eu tivesse, nem que fosse quinzenal, uma coluna lá. E o Mu falou, mãe, isso vai ser bom e tal. Você vê, eles querem você e aquela coisa toda e tal, e tal. E eu orei ao Senhor e pensei, para Cleo, para o meu ego, não posso negar. Né? Essas coisas, elas querem, se você deixar, mexem com o seu ego. Mas eu orei a Deus e eu disse para o Mumu, uma coisa que eu sempre digo, eu sei quem sou e qual é o meu propósito. Se esse pessoal tem um dia que tem uma pauta, que fala de um assunto que eu discordo, isso de alguma maneira eu estou associando a minha imagem. Eu levei anos para chegar até aqui. É uma construção diária, resistindo, e buscando isso aqui. Peraí, isso aqui é para mim. Às vezes tem muitos convites sedutores. Eu já recebi vários. Mas isso, eu disse, não, filho. Eu não vou aceitar. Não vou. E ele ainda voltou, ele falou comigo umas 2 ou 3 vezes, mãe. Aí ele entendeu quando eu mostrei para ele, pode acontecer um dia, tem uma pauta, algo que eu não concordo. De alguma maneira, se eu estou lá, fica como se eu estou avalizando uma coisa. Eu falei, filho, eu não preciso disso. Na verdade, encanta até eles, porque tem-se até aquela ideia, né? Você vai ser ainda mais conhecido, ou mais isso, e vai atrair mais pessoas para Cristo. Sabe, tem muitas ideias por trás das coisas, que até tem um sentido, mas quando você vai lá no fundo, será que é isso mesmo? Você está entendendo o que eu estou falando? Será que é isso mesmo?
E aí eu mais uma vez disse não. O ano passado, tem uma agência chamada Vogue. Um olheiro viu as minhas 2 netas no Anália Franco e insistiram até onde não tinha mais para que fizesse a campanha do Natal, acho que foi do Natal, não, do Dia das Mães, do ano passado. Eles não entenderam quando eles decidiram, eles falaram comigo, eu disse, eu não vejo que isso seja bênção para nós, eu não vejo que isso faz parte do nosso propósito. Esse ano, um outro olheiro estava lá, da agência Vogue, novamente foi até eles e fizeram um convite para a campanha desse ano, do Anália para o Dia das Mães. E mais uma vez, eles disseram não. Porque, de alguma maneira, ainda pequenas, nós podemos estimular isso, que pode entrar, e no futuro, haver um interesse para algo que não faz parte do propósito da nossa família, que é buscar a Deus, e nós não queremos nossas crianças e nossos jovens, eu não quero, em outro lugar que não seja no reino. Então, nós podemos ouvir essas crianças daí já jovens, dizer assim, mas quando eu era criança você aceitou. Quando eu era criança foi conveniente, você deixou eu fazer. Por que você não vai deixar eu agora? Se eu pude ser modelo, ou se eu pude fazer parte de uma campanha publicitária lá, por que eu não posso fazer agora? Então, as nossas decisões precisam ser calculadas, qual é o impacto que elas vão causar na nossa vida. E qual o propósito da minha vida, onde eu devo estar? Agora é o tempo da carpintaria? Eu vou crescer no tempo da carpintaria. Agora não é mais tempo de carpintaria, agora é um outro tempo. Mas eu estou sempre dentro do propósito e dentro daquele treinamento que Deus está me dando. E nisso eu estou crescendo em sabedoria e em graça, dentro do propósito, do chamado que Deus tem para a minha vida. Bicho, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Observe desde criança, para onde o seu espírito era levado. Pare um tempo com Deus e busque saber de Deus. E se coloca lá, porque quando você não sabe quem é e qual o propósito da sua vida, qualquer coisa serve. Na minha vida, não. Na sua também não pode. Hoje está aqui, amanhã está ali, hoje faz um trem, amanhã faz outro, hoje aceita isso, amanhã aceita aquilo outro, isso é bom. Para todo mundo é bom. Tem coisa que é boa. Como meu filho mesmo disse para mim, mãe, essa coluna nesse programa vai ser muito bom para você. Mas orando, estudando o assunto, calculando essa decisão, eu cheguei à conclusão, não. Não agora, se Deus permitir ir para frente, sim, mas não sinto no meu espírito que eu devo aceitar. Então, assim, não é este o carpinteiro, porque eles conheciam ele desde quando ele era carpinteiro. E o comportamento dele como carpinteiro, pelo que vemos, foi impecável. E em todo o tempo, a Bíblia diz que Jesus cresceu. No lugar em que você está agora, você tem agido de forma impecável, você tem crescido? Nesse processo de treinamento, você tem sido impecável? Porque é fácil a gente sair e cobrar coisas de Deus, mas nós temos ficado onde Ele nos mandou ficar?
É tempo da carpintaria. Eu vou ficar. Eu vou passar pelo treinamento. Quem está entendendo essa palavra? Por favor. Deus nos quer crescendo em todo o tempo. Deus nos quer no nosso propósito e que a gente fique lá. Ainda que seja difícil, pague o preço que tem que pagar. Nós devemos calcular o impacto de cada atitude, de cada decisão. Claro, todos nós ficamos, né? A gente fica lá dentro, principalmente os convites, o convite das bebês, das meninas, para fazerem parte da campanha publicitária. Nós ficamos, afinal, nossas menininhas, mas o conhecimento de Deus e a capacidade de calcular as decisões, o que elas, talvez aqui tudo é maravilhoso, mas e lá na frente? Qual o impacto disso lá na frente? Agora também para a Cleo aceitar os movimentos todos e vou ter esse programa lá, dentro desse programa que é diário, não sei o quê. Isso traz visibilidade e não sei o quê, mas eu não estou procurando isso. Eu mergulho bem fundo e vou lá e falo, o que eu quero? Não quero isso. Eu quero saber o que Deus quer de mim, eu quero ficar lá. Se Ele quiser mais algo, Ele vai me dar, Ele vai me conduzir. Então, assim, eu quero mostrar para você que todos nós somos tentados, muitas coisas acontecem, mas a gente precisa saber o que é que Deus tem com a gente, onde Deus nos quer, e nós precisamos ficar lá. Às vezes você está num processo, você está no treinamento da carpintaria. Treinamento de caráter acontece na rotina. Jesus foi treinado no dia a dia. Eu posso falar por mim que eu tenho sido treinada no meu dia a dia. Com experiências, com testes, com situações várias que chegam. E o que eu vou fazer? Eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito, eu sei onde eu devo estar, e é lá que eu vou ficar. Não. Se eu não sei, qualquer coisa vai servir para mim. Não. Não vai servir outra coisa. Porque se eu ainda estou num processo, eu tenho que passar pelo processo. Eu tenho que saber que é um processo, eu não posso cortar o processo, e em cada lugar, eu estou na carpintaria, eu tenho que ser o melhor marceneiro, eu tenho que atuar da melhor maneira ali. Sempre crescendo, Jesus ia crescendo. Será que você pode dizer que você tem crescido? Então essa é a primeira mensagem, que serve para todos nós. Deus nos quer crescendo, passando pelos treinamentos, pelos processos. Fique onde você sabe que é o que Deus tem com você agora. Você precisa saber quem você é e qual o propósito da sua vida, porque você não pode continuar se tem alguém assim, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, isso serve, isso também serve. Não. Por mais sedutor que seja, por mais encantador que seja, não pode te levar. Você tem que saber exatamente o que Deus espera de você e dar a Ele. Amém? Em 2 Crônicas 24, 17 a 25 diz assim: depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta para ele, os profetas tivessem testemunhado contra ele, o povo não quis ouvi-los.
Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: veja isto, Senhor, e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei e tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim ele morreu, foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Como você pode ver, Joás, se você ler no início, antes, vai dizer que ele fez o que o Senhor aprova. Enquanto Joiada estava vivo, ele fez um trabalho excelente. Joiada era uma grande influência na vida dele, e ele fez um trabalho maravilhoso. Mas quando Joiada morreu, algumas pessoas se aproximaram dele, e ele sofreu um outro tipo de influência, e fez tudo errado. Tudo o contrário que ele tinha aprendido. E foi levando todo o país, Judá, Jerusalém, a pecaram contra o Senhor. E o Senhor mandou os profetas para falar com eles, não aceitaram. E aí o Zacarias, filho de Joiada, foi falar com ele. Ele não aceitou e ainda permitiu a morte dele. O Senhor entregou eles numa situação, o exército arameu era muito menor do que o exército de Judá. Um exército pequenininho, mas ganhou deles. Por quê? Porque o Senhor entregou. O Senhor não foi com eles. E aí Joás ficou totalmente ferido e, enfim, foi uma derrota total. O meu ponto aqui é que esse homem nunca conheceu a Deus. Bastava uma influência diferente chegar para ele fazer tudo o contrário que ele tinha aprendido e fazer coisas horríveis. Até quando vamos viver assim sem conhecer a Deus? Enquanto temos uma boa influência que nos conduz para uma direção, estamos fazendo tudo muito bem e maravilhosamente bem, e de repente agora começa algumas pessoas diferentes, com uma outra mentalidade, um outro espírito, chegaram e começaram a influenciar. E ele foi totalmente influenciado, como se ele fez o oposto do que ele vinha fazendo. Por favor, será que tem alguém aqui, ou nas igrejas agora, que tem vivido assim? Um dia fez tão certo, porque estava sendo influenciado por Deus, pela palavra de Deus, por um homem de Deus, uma mulher de Deus, e agora, se algumas pessoas sem temor nenhum se aproximaram de Joás, o rei, e contaminaram, ele começou a fazer coisas horríveis. Ele fez tudo o contrário do que ele já tinha feito. Ele começou tão bem, terminou tão mal. Sabe, o final é melhor do que o início, não no caso de Joás. Ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Por quê? Porque ele nunca conheceu a Deus. Ele era uma esponja. Se tinha alguém como Joiada do lado dele, cheio do Espírito Santo, conduzindo, muito bem. Se tinha pessoas inescrupulosas, ele caía naquelas ciladas também. Muito bem. Se você ler a história dele, por favor, se você quiser depois, medita um pouco antes, você vai ver que ele fez coisas lindas pelo reino. Morreu Joiada, pessoas
sem nenhum temor a Deus, se aproximaram dele, e ele levou o povo a adorar outros ídolos, e fez uma baderna danada, e esqueceu do que Joiada tinha feito por ele, matou o filho dele sem nenhuma gratidão, sem nenhum temor, perdeu para o exército arameu, ficou ferido, morreu de forma lamentável, foi sepultado, mas não nos túmulos dos reis, por conta das barbaridades que ele fez. Então, aqui está alguém que começou muito bem, mas terminou muito mal por conta de influências. Cuidado, não é prudente você estar junto de pessoas que não são espirituais, que não têm uma conduta correta, pessoas que são indisciplinadas, têm uma vida bagunçada, não são pessoas para você conviver. Cuidado, busque conhecer a Deus para que você sofra a influência vinda do Espírito Santo. Porque no caso de Joás, quando ele estava com alguém decente, ele foi muito bem influenciado, mas quando não tinha ninguém decente do lado dele, a vida dele acabou. Tanto que Deus não pôde ser com eles, tanto que Deus entregou a nação nas mãos de um exército pequenininho, um exército tão pequeno que não tinha condição nenhuma de vencer, venceu. Coisinha pequena. Judá tinha muito mais força. O exército arameu está aqui, embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior. Por Judá ter o quê? Por ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Quando você abandona o Senhor, mesmo estando dentro da igreja, porque muitas pessoas já abandonaram o Senhor estando dentro da igreja. O coração já não está lá. É quando as perdas começam a acontecer. Não era para isso ter acontecido. Começou muito bem, terminou muito mal. Porque nunca buscou ter um conhecimento de Deus verdadeiro, ter vida com Deus. E por não ter vida com Deus, foi influenciado por pessoas que não tinham temor nenhum. E ele teve a vida dele arrasada, a nação foi arrasada, passou uma vergonha danada por perdeu para um exército pequenininho, porque o Senhor não pôde ser com eles, como eu li para você, porque eles abandonaram o Senhor. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Ou um mundano que não conhece nada, ou um crente fervoroso. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O morno é aquele que se engana. É aquele que se convence que está tudo bem com ele, mas não está. Ele está cumprindo com um protocolo e às vezes nem isso. Ele faz as coisas por motivações e intenções contrárias, ele não tem vida com Deus, coisa nenhuma. Ele vai para a igreja, mas o coração dele não está lá. Ele está na igreja, tem motivos e motivos, mas existe lá um motivo, cada um o seu. Mas ele não é mais frio, porque ele conhece a palavra, mas ele não tem uma vida de verdade com Deus. Ele é um morno. E como nós estamos vendo, o morno é vomitado. Ele causa indigestão em Deus. É aquele que está se enganando e tentando enganar as outras pessoas. Que ele é espiritual, mas ele não é, o coração dele não está lá. Aí você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Esse é o grande problema de pessoas que o Deus passa a ser mamon, dinheiro. Quando uma pessoa é materialista, o Deus dela é o dinheiro, basta ela ter um pouco, ela começa a se envolver tanto com aquilo,
que agora ela acha que ela não tem falta de nada. É como a história da moça que eu contei, que estava vivendo uma vida que Deus proporcionou a ela, incrível, e agora ela achava até que Deus era um grande problema na vida dela viver a vida lá fora, e começou a acreditar que aquele padrão de vida que ela estava levando, uma hora ela ia acontecer. O diabo foi contando mentiras para ela e ela foi abraçando aquelas mentiras. Eu estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Como não precisa de nada? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você precisa de Deus. Se a bênção de Deus estiver sobre a sua vida, acabou. Nada pode preencher como Deus. Não tem roupa, não tem sapato, não tem viagem, não tem carro. Nada pode suprir. Tudo isso são coisas são rasas. Só Deus pode nos suprir. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Porque quando você está numa condição miserável espiritualmente, você está nessa condição. Se tudo que você tem é matéria, você não tem nada, você é um miserável. Na Almeida ainda fala desgraçado, fora da graça. Você não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Quantas pessoas que estão nuas espiritualmente, descobertas espiritualmente. Você chega perto para falar com elas não têm nada que acrescenta. A boca fala do que está cheio o coração. Às vezes você ouve uma pessoa falar, você vê que não tem nada, é só casca, é um grande vazio. Sabe, tudo é imagem, tudo é imagem, é status, é uma posição, é tudo tão vazio, que chega a ser insuportável. Algumas pessoas não sabem falar de nada que realmente possa preencher. Por isso que elas vivem desesperadas. Vivem vazias e tentando buscar suprir em algum lugar, mas não vou suprir, porque só Deus. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. O Senhor disse, eu dou esse conselho para você. Compra ouro refinado no fogo, quer dizer, passa pelos testes que você tem que passar, pelos treinamentos. Vista, e você vai se tornar rico. Compre roupas brancas, porque alguns estão vestindo roupas encardidas espiritualmente. Vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Se vista de Jesus, se vista da palavra, se vista da mensagem. Compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar, porque quando uma pessoa chega nessa condição de morna, quando o crente se torna morno, ele está cego, ele não está vendo. Então compra colírio para você ver. O morno é um cego, um terrível de um cego, que acha que quer se convencer que está tudo bem com ele, mas ele é um cego, está tudo errado com ele. Então, aqui eu deixo uma mensagem dessa parte. Compra colírio, busca visão, busca se ver. Não viva mais como um morno. Se você continuar, se tem mornos aqui, se você continuar como um morno, o seu ano não será feliz. Você não vai terminar o ano em grande honra, porque o morno está se enganando.
Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Isso é prova de amor. Mensagens como essas é a grande prova de amor de Deus. Ele dizendo: eu não quero que você fracasse, eu não quero que o seu ano seja um inferno, eu não quero que você perca as coisas, eu não quero. Está aqui o Senhor, antes de entregar Joás nas mãos da Síria, Ele mandou profetas para alertar, Ele mandou a mensagem para alertar, mas eles não aceitaram e por fim ainda mataram o profeta. Tem gente que a palavra está vindo, Deus está falando, ele não aceita e ainda se brincar ele apedreja o profeta. O morno o Senhor vomita. Compra colírio, busca visão, se volta para Deus, faça o que eu falei na abertura. Bota a boca, coloca a boca no pó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Imagina, Jesus quantas vezes está batendo. Está do lado de fora. Quando alguém bate na porta, ele está do lado de fora e quer entrar. Às vezes a pessoa está ali se enganando. Não, está tudo bem comigo espiritualmente, não está. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O morno o Senhor vomita, o morno é o que se engana, o morno não vai longe. 2 Crônicas 14, 8, 15, Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1.300.000 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército, Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerá. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerá, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Você viu que o etíope tinha 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e o Asa 300.000 homens, e mais 280, tinha bastante, mas o etíope era mais forte. Havia uma força, um preparo para a guerra muito grande, tanto que a oração dele diz isso aqui: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ele sabia que perto do etíope, ele era daquele exército, daquela guerra, ele era fraco, ele era poderoso, era um exército poderoso, o etíope Zerá. E ele disse: ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, e não deixes o homem prevalecer contra ti, pois o Senhor não deixou. O Senhor foi, guerreou por ele. A Bíblia diz: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa de Judá. Então,
eu acredito que alguém que está nessa condição de fraco, impotente talvez, diante de coisas poderosas ou de alguém poderoso, e não sabe o que fazer, ou já está vivendo ou vai se encontrar nessa situação, faça a oração de Asa, porque o Senhor vai derrotar esse inimigo para você. O Senhor vai te dar vitória nessa questão. Eu acredito que nós temos pessoas aqui que estão enfrentando coisas assim muito maiores do que elas. Talvez você tenha algo muito maior do que você. O etíope Zerá tinha uma força muito grande. O Asa temeu, ele foi até o Senhor, ele orou ao Senhor e ele disse: não deixes o homem prevalecer contra ti. Então eu quero dizer algo aqui para alguém que talvez existe nessa palavra: não deixe o homem prevalecer contra você. Talvez tenha alguém que aparentemente vai prevalecer contra você, alguém muito mais forte do que você, mas o Senhor está dizendo que esse homem, seja o homem que for, quer dizer, que seja a pessoa que for que estiver por trás disso, a força que for que estiver atrás disso, não vai prevalecer contra você. O homem não vai prevalecer contra você. Nenhuma situação, nenhuma armação vai prevalecer contra você. Sua luta pode ser muito grande, o inimigo, a força que tem vindo contra você é muito grande, mas o Senhor derrotou os etíopes. O Senhor vai derrotar isso, não precisa temer. Saia daqui quem estava preocupado com isso. O homem não vai prevalecer contra você. Essa situação não vai prevalecer contra você. Deus vai lutar aqui. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa. O Senhor vai derrotar vai te dar vitória. Você vai ver a vitória do Senhor. Você vai presenciar a glória do Senhor na sua vida. O Senhor vai lutar essa guerra por você como lutou por Asa. Ele vai te dar essa vitória. Não precisa temer. Era grande demais para Asa enfrentar, mas o Senhor deu vitória a ele, uma grande vitória. E para finalizar, Mateus 1:6. Você vai dizer: bispa, genealogia? Sim. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Diga Tamar. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, diga Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, diga Rute. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido, diga, mulher de Urias. Diga Betseba. Ok. Você continue lendo, se você quiser depois em casa meditar. Não está aqui, Sara, as mulheres consideradas honradas, as mulheres consideradas, tratadas como especiais na Bíblia, como Sara, Rebeca, Raquel e Lia, que ainda foram citadas no próprio livro de Ruth, que seja feito com Ruth como foi feito com Raquel e Lia. Você não encontra, nem mesmo está aqui da Esther, por exemplo. Por quê? Porque essas mulheres que foram colocadas na genealogia do Senhor, elas tiveram um passado e uma vida, muitas uma conduta, que elas não seriam aceitas de jeito nenhum. E ali já o Senhor quis mostrar a graça dele para com pessoas que não teriam chance nenhuma, ainda mais na época delas. Tamar, por exemplo, enganou o sogro, Judá. Ela enganou o sogro, se deitou com ele, engravidou dele. Ela se fez passar por prostituta. A Raabe era uma prostituta. A Ruth era uma moabita, os moabitas carregavam uma maldição. E a mulher de Urias, Betseba,
foi a mulher com que Davi adulterou. E o Senhor as colocou aqui, o Espírito Santo quis que elas fossem colocadas na genealogia para mostrar que a graça do Senhor atinge aqueles que para o mundo, para a sociedade, não tem valor nenhum. Para mostrar que através de Jesus Cristo, por mais decadente que tenha sido a vida de uma pessoa, ainda há chance para ela. Pois o Davi se casou com muitas mulheres. Por que Deus escolheu logo o filho de Betseba? Para mostrar exatamente isso. Para nós hoje, que já estamos na graça, que desde lá, a graça do Senhor, mesmo no tempo da lei, ainda era possível presenciar a graça do Senhor sobre aqueles que não tinham valor para a sociedade, que eram rejeitados. E aqui, os nomes das mulheres que estão nessa genealogia, na genealogia de Jesus, são as mulheres que ninguém daria crédito nenhum. Aí você abre para mim, para você, homens, mulheres em geral, seja quem for você, a pessoa que talvez ninguém, a família não dá importância, a sociedade não dá, parece que você cometeu tantos erros, a sua vida é tão bagunçada, está tudo tão acabado, que não há chance para você. Eu acredito que para Deus ter me dado essa palavra, é para dizer para pessoas, não importa o que você fez lá atrás, se você se lança no Senhor, crê nele, dos seus pecados ele não se lembra mais, e o seu passado pode ficar lá atrás, e Deus pode te dar um futuro completamente diferente. Todas essas mulheres tiveram um futuro, elas tiveram a vida delas transformadas. A Betseba foi a mãe do rei Salomão. A Raabe foi a mãe de Boaz, que casou-se com Ruth, e assim por diante. Cada uma dessas mulheres que não tinham chance nenhuma, foram atingidas pela graça de Deus. O Senhor dizendo para nós, que se você crê em Jesus, o seu passado não tem o poder de impedir o seu futuro, um futuro abençoado. Então eu acredito que hoje tem pessoas que talvez não acreditam que ainda tem condições de viver um futuro extraordinário, uma vida extraordinária, pela quantidade de erros que cometeram. Está aqui a prova para você. As mulheres que não tinham chance nenhuma, se não fosse por Deus, se não fosse pela graça do Senhor, elas não teriam chance nenhuma. Todas elas foram honradas na genealogia de Jesus. Elas estão aqui, o nome das mulheres que tinham uma marca, um passado e cometeram erros terríveis. Então seja você homem, seja você mulher, se você crê em Jesus, você pode ser altamente honrado, e é isso que o Senhor está dizendo. Tudo que você tem que fazer é crer no Senhor, é colocar a sua vida nas mãos dEle, e Ele vai honrar você, Ele vai reescrever a sua história de vida, Ele vai te dar um futuro completamente diferente, e mesmo aqueles que jamais olhariam para você e não acreditaram que você pudesse ter uma vida diferente, vão ver, porque está aqui, ó. Todas elas tiveram a vida restaurada e a vida abençoada, a vida completamente mudada, mesmo tendo um passado de fracassos, derrotas e maldições, imoralidade e prostituição e bagunça. A vida dessas mulheres não era uma vida, da maioria aqui, não era uma vida certa. A vida da Tamar não era uma vida certa. A vida da Raabe não era uma vida bagunçada. A Ruth carregava a marca da maldição. A Betseba, aquela condição terrível de ter cometido adultério. O Davi cometeu adultério com ela, aquela carga. Então tudo levava a crer que, bom, acabou aqui. Não.
A graça do Senhor, o favor do Senhor, diga favor, alcançou essas mulheres. Diga, o favor de Deus me alcança, reescreve a minha história e me dá um futuro de vitórias. O favor de Deus me alcançou. Eu tenho honra por conta do favor de Deus. Eu tenho honra. Diga, eu recebo essa honra, esse favor na minha vida, em nome de Jesus. E por isso que eu sempre falo, a vida é uma roda gigante. Em nome de Jesus, tome sempre cuidado quando você olhar para alguém que você acha que é menos, alguém que não é nada, ou que cometeu erros absurdos. Não aponta o dedo, porque se essa pessoa crer em Jesus, se ela for coberta pela graça do Senhor, ela passa na sua frente. E isso não é maravilhoso? Sim, é maravilhoso. Passa na frente de pessoas que todo mundo olha e diz, bom, esse é impecável, não tem uma mancha, não tem isso e aquilo, mas talvez não tenha fé. Não tenha a fé da Ruth, não tenha a fé da Raabe, não tenha a fé dessas mulheres. Porque Raabe mostrou a fé, Ruth mostrou uma fé diferenciada e todas essas mulheres foram alcançadas pela graça de Deus. E Deus está deixando bem claro que seja qual for a sua condição, a graça do Senhor te cobre, te favorece e muda radicalmente a história da sua vida. Em nome de Jesus. Feche só os seus olhos um momento, Senhor. O Senhor me mandou, me entregou essas mensagens para que eu trouxesse à igreja. E eu oro para que cada um tenha se vestido dessas mensagens. Eu acredito na necessidade de cada uma delas. E eu oro para que cada um tenha se vestido, recebido. Eu oro para que nenhuma pessoa, meu Deus, fique indiferente a tudo que recebeu desde a hora que nós iniciamos às 9 da manhã. Mas que cada um saia daqui cheio, transbordando, e pronto para colocar em prática todas as direções, porque os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, mas os sábios não. Muito pelo contrário, o sábio ama e é grato pela correção, é grato por toda a oportunidade que tem de crescer. Eu oro por crescimento na igreja. O Senhor está nos mandando mensagens de crescimento. O Senhor quer que cada um creia no Senhor e dê condições para que o Senhor leve a grande progresso. O Senhor quer nos levar a progresso, Senhor. O Senhor tem honra para nós. Tudo que temos que fazer é nos escondermos no Senhor. É esperarmos pelo Senhor. Quando uma pessoa espera pelo Senhor, se esconde no Senhor, se veste da sua mensagem, a vida dela é honrada. Honra a fé de cada pessoa que aqui está. E que cada um tenha se vestido dessa mensagem, tenha recebido e saia daqui pronto para viver conforme o Senhor Espírito Santo está nos ensinando. Eu agradeço demais. Muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por essa oportunidade. E muito obrigada pelas mudanças que eu acredito no meu espírito, que o Senhor efetuou nesse dia. E que muitos serão os frutos, a colheita desse dia maravilhoso. Muito obrigada, meu Deus. Abençoa a igreja. Materializa os projetos de conquistas. Honra a fé de cada um, para que o teu nome seja honrado hoje e sempre. Nós te amamos demais, amém. Amém e amém. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E evangelize pessoas. Se você tem sido abençoado por intermédio desse programa, evangeliza. Leva para outras pessoas. Se tem sido uma bênção na sua vida, leva para outras pessoas. Dá um joinha para mim. Isso faz diferença. Claro que faz. Dá um like aí.